Olá, boa noite. Hoje estou apresentando o trabalho sobre o Porto de Roterdã, na Holanda. Meu nome é Daniel Landucci. O trabalho é apresentado para a disciplina de Obras Hidráulicas e Portos, ministrada pelo professor Valdir, do 10º semestre do curso de Engenharia Civil. Porto de Roterdã. Localização. Está localizado na cidade de Roterdã, na Holanda do Sul, Países Baixos, Europa. Histórico. Todos os anos, cerca de 469 milhões de toneladas de mercadorias são por ali transportadas. A área portuária e industrial abrange 12.606 hectares e 42 quilômetros de extensão. O gigantesco porto funciona como um corredor logístico para o transporte de granéis e outras cargas que transitam entre os continentes europeu e outras partes do mundo. Com calado médio de 24 metros, o complexo opera mais de 35 mil navios por ano e chega a operar até 90 em um único dia. Roterdã faz parte de 500 linhas de tráfego de navios que se conectam com cerca de outros 1.000 portos. É importante salientar também que neste porto existe uma draga própria que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tempo de construção. O Porto de Roterdã é o mais importante da Europa. Existe desde o século XIV, mais especificadamente desde 1328, quando ainda era um pequeno porto para pesca situado no rio Route. Todavia, desenvolveu-se extraordinariamente a partir do século XIX, quando foi aberta uma conexão com o Mar do Norte, chamada de New Waterweg, estabelecendo um importante canal de comunicação com a pujante e potente indústria alemã. De 1962 até 2002, foi o porto mais ativo do mundo. Atualmente, foi ultrapassado por portos asiáticos, como o de Singapura e o de Xangai. Público-privado e misto. Existe um grande ponto para a importação de frutas cítricas na Europa e vários pontos de distribuição de mercadorias asiáticas. Mas a maior área de concentração está reservada à indústria, principalmente a química e petroquímica. Algumas multinacionais têm ali importantes complexos industriais, produzindo mercadorias para toda a Europa e, em alguns casos, para o mundo inteiro. Essas empresas utilizam e operam terminais próprios. Produtos transportados. Os produtos de óleo e seus derivados, junto com os químicos, representam quase a metade das mercadorias transportadas pelo porto. Nada menos que 5 refinarias e várias indústrias químicas situam-se na área do porto. Também a indústria do aço da Alemanha utiliza o porto para escoar quase toda a sua imensa produção. O porto também é bastante utilizado para o comércio de produtos agrícolas, como grãos e rações para animais, fertilizantes e alimentos para a população, como carne, peixes, grãos, frutas, vegetais e sucos. Também viagens e cruzeiros, E em 2006, Roterdã foi o 7º maior porto em termos de containers manipulados no porto, em unidades equivalentes a 20 pés. Aproximadamente 740.540 containers. O porto também é o principal ponto para o transporte de óleo, produtos químicos, containers, aço, carbono, alimentos e metais da Europa. Principais usuários. O Porto de Roterdã é a principal porta de entrada para um mercado de mais de 350 milhões de consumidores na Europa. Em função desse imenso comércio de mercadorias, que vêm e vão de muitas partes do mundo para esse centro de referência da Europa, é ali que se localizam as principais representações de importantes companhias de navegação de todo o mundo.
O Porto de Roterdã, mesmo sendo o maior porto da Europa, ficou um bom tempo sem entrar no top 10 de maiores portos do mundo. Porém, em 2020, o porto localizado na Holanda voltou a figurar a posição 10 do ranking. Isso porque, em 2019, o porto chegou a movimentar 14.810.804 TEUs, um aumento de 2,1%. Curiosidade: a tecnologia está presente em todas as etapas do processo logístico portuário. A entrada e saída dos navios é controlada por satélite, enquanto em outros portos, como no Brasil, os radares ainda são usados. Um terminal de contêiner de 265 mil metros quadrados é outro exemplo do uso de tecnologia para ajudar a aumentar a eficiência do porto. Toda a movimentação dos guindastes e caminhões de transporte é feita automaticamente por robôs. Não há operação humana nesta parte, nem mesmo para guiar os caminhões que levam e trazem os containers. Conclusão: o Porto de Roterdã tem mais de 600 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de infraestrutura portuária de classe mundial em Roterdã e é hoje o maior porto indústria da Europa e o 10º maior do mundo. O porto possui sua posição de liderança devido à sua excelente acessibilidade para embarcações marítimas e conexões intermodais por meio de acesso aquaviários, rodoviários, ferroviários e dutoviários. Com uma movimentação de 469 milhões de toneladas de carga por ano, o Porto de Roterdã é a principal porta de entrada para um mercado de mais de 350 milhões de consumidores na Europa. O Porto de Roterdã possui uma área de 12.606 hectares, com uma extensão de 42 quilômetros, acomodando diversos terminais e indústrias capazes de receber as maiores embarcações do mundo 24 horas por dia. Aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigado e boa noite a todos.